A chuva batia na janela como se quisesse avisar que algo estava prestes a mudar. Beatriz tremia ao olhar para o teste em suas mãos. 2 linhas azuis. Um milagre esperado por anos. Mas antes que pudesse sorrir, ouviu o zíper da mala. A porta batendo e o silêncio pesado que se seguiu. 10 anos depois, quando as feridas pareciam cicatrizadas, um reencontro inesperado faria seu coração acelerar outra vez. Como se o tempo tivesse esperado exatamente aquele momento para devolver o que lhe foi roubado. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo esta história? Seu apoio é o que mantém este espaço vivo e nos inspira a continuar. O céu parecia conspirar naquela manhã. Gotas de chuva escorriam pelas janelas. E o ar carregado prenunciava uma mudança que Beatriz ainda não sabia nomear. No banheiro pequeno de sua casa, ela segurava o teste de gravidez com as mãos trêmulas, sentindo o coração pulsar nos ouvidos. 2 linhas azuis. 2 linhas que significavam o fim de anos de tentativas frustradas, consultas médicas e noites de choro silencioso no travesseiro. Por alguns segundos, ela fechou os olhos e sorriu. A sensação era de alívio, de vitória. Era como se o mundo inteiro tivesse se aquietado para ouvi-la agradecer. Ela passou a mão sobre o ventre ainda plano, como se pudesse tocar o pequeno milagre que crescia ali. Na mente, as imagens vieram rápidas. O dia em que contou ao marido que estavam tentando, as injeções, os exames, as promessas que fizeram de que não desistiriam. Agora tudo valerá a pena. Com o coração cheio, ela pegou o celular. Precisava contar a novidade para ele, mas algo a fez parar no meio do corredor. Havia um som diferente na casa, o arrastar de uma mala no piso de madeira. Pedro? Chamou, sentindo um frio repentino na espinha. Ele apareceu na sala, de casaco e expressão fechada. Não era o rosto de quem esperava por boas notícias. Era o rosto de alguém que já tinha tomado uma decisão. A gente precisa conversar, disse ele, evitando o olhar dela. Beatriz segurou o teste atrás do corpo, como se protegê-lo fosse também proteger aquele momento. Eu ia ligar para você. Tenho algo importante para te contar. Pedro suspirou. Passou a mão pelos cabelos e a encarou por um segundo. Não sei como dizer isso de outro jeito. Eu não quero mais. Nem o casamento, nem essa vida. As palavras caíram como pedras. Beatriz sentiu o ar escapar dos pulmões. Como assim? Perguntou a voz embargada. Depois de tudo o que passamos? Ele desviou o olhar para a mala ao lado do sofá. Eu tentei, Bea, mas eu não consigo mais viver assim. Não sou a pessoa que você precisa. Por um instante, ela quis mostrar o teste, gritar que tudo mudaria agora, mas algo dentro dela se quebrou. Não era apenas a decepção, era a constatação de que ele estava decidido. Nada do que dissesse o faria ficar. Então vai, murmurou a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Vai embora. Pedro hesitou, talvez esperando que ela implorasse que o segurasse pelo braço, mas ela apenas ficou parada, segurando o teste com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ele pegou a mala e saiu, fechando a porta com um estalo que ecoou por toda a casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentiu as pernas cederem e se sentou no chão da sala. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pelo casamento que se desfez, pelas promessas quebradas e pela solidão que a esperava. Mas no meio daquele desespero, sentiu algo diferente, uma pequena centelha de força. Levantou-se devagar, limpou o rosto e voltou para o banheiro. Olhou para o teste mais uma vez e sorriu, mesmo com os olhos inchados. Vai ser só eu e você agora, disse passando a mão na barriga. E eu prometo que vou te dar o melhor que puder. Nos dias seguintes, Beatriz sentiu na pele o peso da decisão. Teve de contar à família, aos amigos, e lidar com as perguntas e os olhares de pena. Mas cada movimento, cada enjoozinho matinal, cada ultrassom se tornou uma pequena vitória. O bebê crescia, e com ele crescia também uma nova versão dela mesma, mais forte, mais decidida. Quando Clara nasceu numa manhã ensolarada, Beatriz entendeu que tudo o que viveu até ali tinha servido para moldá-la para aquele momento. O choro da filha foi o som mais bonito que já ouvira. Segurou-a nos braços e sentiu um amor tão avassalador que parecia preencher todos os espaços vazios deixados pela partida de Pedro. Os primeiros anos foram duros. Noites sem dormir, fraldas, febres e a luta.
para conciliar o trabalho com a maternidade solo. Mas cada sorriso de Clara era combustível para seguir. Beatriz transformou a dor em determinação. Voltou a estudar, conseguiu uma vaga como professora na escola da cidade e construiu uma vida simples, porém cheia de sentido. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, ela ainda se lembrava do dia em que tudo mudou. O som da mala, o estalo da porta, as lágrimas no chão da sala. Mas agora essas lembranças não a derrubavam mais. Elas eram parte da sua história, cicatrizes que a tornaram quem era. Numa dessas noites, enquanto observava Clara dormindo, Beatriz sentiu algo diferente. Uma sensação de que estava pronta para o que viesse, que talvez, só talvez, fosse possível sonhar de novo. E foi exatamente nesse momento de paz que a vida decidiu surpreendê-la. No dia seguinte, ao chegar à escola, ouviu a diretora anunciar a chegada de um novo médico na cidade, que passaria a atender no posto de saúde e dar suporte aos alunos. O nome dele ecoou no corredor e fez Beatriz parar no meio do passo, Gabriel. Seu coração disparou, como não acontecia há anos. O nome que ela guardava na memória desde a juventude. O primeiro amor, o primeiro beijo que nunca aconteceu. O sorriso que ela pensava ter esquecido. Beatriz encostou-se na parede para recuperar o fôlego, o estômago em reviravolta. O mundo girava de novo, e ela não sabia se estava pronta para o que vinha pela frente. 10 anos se passaram desde o dia em que Pedro partiu, e o tempo, embora implacável, foi também um aliado silencioso. Beatriz agora era outra mulher. As lágrimas que antes a sufocavam se transformaram em força, e as feridas abertas se tornaram cicatrizes que ela carregava com dignidade. A casa em que vivia, simples e acolhedora, era um reflexo de quem se tornara. Paredes claras, cortinas leves que deixavam o sol entrar, estantes cheias de livros e brinquedos espalhados pelo chão. No porta-retrato da sala, uma foto de Clara sorrindo de uniforme escolar, os cabelos cacheados presos em 2 tranças. Clara era a alma da casa, falante e curiosa, cheia de perguntas que deixavam Beatriz rindo sozinha quando ia dormir. Aos 9 anos, já mostrava o mesmo brilho nos olhos da mãe, e às vezes Beatriz tinha a impressão de estar vendo uma versão mais jovem de si mesma, correndo pela sala. Naquela manhã, o cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha. Beatriz mexia o leite no fogão, o cabelo preso em um coque bagunçado, ainda de pijama quando Clara entrou, arrastando a mochila. "Mãe, hoje tem apresentação de ciências", anunciou, com um sorriso orgulhoso. "Vai sair mais cedo para me ver, né?" Beatriz se virou e sorriu, entregando-lhe uma fatia de pão com manteiga. "Claro que vou. Não perco nada que envolva você brilhando no palco." Clara riu, mordeu o pão e se sentou à mesa. "Então vou caprichar ainda mais." Esses pequenos momentos eram tudo para Beatriz. Havia anos que ela não pensava em namoro ou em amor. Seu coração tinha aprendido a viver fechado, não por amargura, mas por autopreservação. Ela dizia a si mesma que não tinha tempo para distrações, que Clara era sua prioridade e que não precisava de mais ninguém. Às vezes, à noite, quando Clara já dormia, ela se pegava olhando pela janela, imaginando como seria ter alguém ao lado novamente, mas logo balançava a cabeça, afastando o pensamento. Havia construído uma vida estável, tinha sua filha, seu trabalho na escola e a tranquilidade de saber que não dependia de ninguém para ser feliz. Na escola, Beatriz era admirada pelos alunos e colegas. Dedicava-se de corpo e alma às aulas, preparando atividades criativas e sendo aquela professora que todos queriam ter. O sorriso dela iluminava a sala, mas por trás da postura firme, havia uma mulher que, às vezes, sentia falta de ser cuidada. Naquela tarde, depois das aulas, ela foi até a praça da cidade com Clara. Era um ritual de sexta-feira. Sorvete para a filha e café para a mãe. O vento bagunçava os cabelos de Clara e Beatriz a observava com carinho, pensando em como o tempo tinha passado depressa. "Mãe, você nunca vai namorar?" Clara perguntou de repente, lambendo o sorvete. "Todas as minhas amigas têm pais que são casados ou namoram." A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela riu para disfarçar o incômodo. "Acho que ainda não encontrei a pessoa certa." "Mas você quer?" Clara insistiu, curiosa. "Porque eu acho que você merece." Beatriz ficou em silêncio por um instante, olhando para o céu.
Talvez um dia. Mas por enquanto, eu gosto de estar só com você. Clara sorriu, satisfeita, e voltou a se concentrar no sorvete. Mas a pergunta ficou ecoando na mente de Beatriz o resto da noite. Dias depois, durante uma reunião pedagógica, a diretora entrou na sala dos professores com um sorriso animado. "Atenção, pessoal!" anunciou. "A cidade acaba de receber um novo médico que vai atender no posto de saúde e nos ajudar com os projetos de saúde escolar." Beatriz mal levantou os olhos, fazendo anotações em seu caderno. Mas então a diretora disse o nome dele, Dr. Gabriel Moretti. O som daquele nome fez o coração de Beatriz dar um salto no peito. A caneta escorregou de sua mão, manchando o papel. Por um instante ela ficou imóvel, tentando controlar a respiração. Gabriel. Não podia ser uma coincidência. Havia muitos anos desde que ouvira aquele nome, e ainda assim, bastou uma única menção para que tudo voltasse. O olhar tímido dele no corredor da escola onde se conheceram, as conversas ao entardecer, a promessa silenciosa de algo que nunca chegou a se concretizar. Beatriz sentiu um calor subir pelo corpo, misturado com uma estranha ansiedade. Por que o destino insistia em mexer com as peças que ela achava já bem encaixadas? "Você está bem, Bea?" perguntou uma colega vendo a expressão dela. "Estou", respondeu, engolindo em seco. Só me distraí um pouco." Mas por dentro estava tudo menos calma. A lembrança de Gabriel era uma ferida antiga e uma nostalgia adormecida. Ela sempre se perguntara como teria sido se eles tivessem dado certo. Agora o universo parecia lhe dar uma segunda chance, ou um teste cruel. No caminho de volta para casa, Beatriz não conseguiu evitar que os pensamentos corressem soltos. Imaginou como ele estaria agora. Se teria mudado muito. Se ainda sorriria do mesmo jeito. O coração batia rápido, como se ela tivesse 18 anos outra vez. Em casa, Clara correu para o quarto, deixando a mãe sozinha na cozinha. Beatriz se encostou na pia e respirou fundo. Não sabia se estava pronta para revirar o passado, mas algo dentro dela dizia que não teria como evitar. Naquela noite, deitada na cama, o nome dele continuava ecoando como um sussurro incômodo. Gabriel. O primeiro amor. O quase que nunca aconteceu. E no fundo, Beatriz sabia que no dia seguinte, o mundo poderia mudar de novo. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina quando Beatriz acordou, com uma estranha sensação no peito. Clara já se mexia no quarto ao lado, cantarolando alguma música, animada para a apresentação da escola. Beatriz se levantou devagar, tentando ignorar o frio na barriga que insistia em aparecer e que nada tinha a ver com o evento do dia. No espelho, ela prendeu o cabelo em um coque simples e passou um batom discreto. Tentou rir de si mesma quando percebeu que estava se arrumando mais do que o normal. Era só uma reunião na escola. Afinal, só. Na entrada da escola, o pátio estava movimentado. Pais chegavam apressados. Crianças corriam de um lado para o outro. E o cheiro de tinta guache misturava-se ao de café vindo da cantina. Beatriz cumprimentou algumas mães, trocou abraços e foi em direção à sala onde Clara faria a apresentação. Foi então que o viu. Gabriel estava de pé, próximo ao mural de avisos, conversando com a diretora. O coração de Beatriz disparou de imediato, como se quisesse pular do peito. Ele parecia o mesmo e ao mesmo tempo diferente. O cabelo estava um pouco mais curto, levemente grisalho nas laterais, o rosto marcado por linhas que só acentuavam o olhar sereno e profundo. Usava uma camisa social, dobrada nos antebraços, e uma expressão concentrada, enquanto ouvia a diretora falar. Por um instante, Beatriz pensou em voltar e se esconder, mas os olhos dele se ergueram como se soubessem exatamente onde ela estava. E quando os dois se encontraram, o tempo pareceu parar. Ele sorriu, um sorriso tímido, quase hesitante, mas capaz de revirar todas as memórias que ela guardava. "Beatriz?" perguntou como se precisasse se certificar de que não era uma miragem. Ela assentiu, sentindo o rosto aquecer. "Gabriel!" Por alguns segundos, não souberam o que dizer. O barulho ao redor parecia distante, como se estivessem sozinhos no pátio. Foi a diretora quem quebrou o momento. "Vejo que já se conhecem", disse animada. "Acho que então não preciso apresentá-los." Gabriel desviou os olhos para ela, um sorriso de canto nos lábios. "Assim, faz muito tempo."
Beatriz sentiu o coração acelerar mais uma vez. Faz mesmo. Clara correu em direção à mãe, puxando-a pela mão. Mãe, vem ver o que a gente montou na sala. Foi então que Daniel, o filho de Gabriel, se aproximou. Era um menino magro, de olhar doce e um tanto tímido, que parecia carregar no rosto uma maturidade precoce. Ele segurava uma maquete feita de papelão, orgulhoso. Pai, olha, disse mostrando o trabalho. Gabriel se abaixou para ver de perto e passou a mão pelos cabelos do filho. Ficou incrível, filho. Beatriz observou aquela cena e sentiu algo mexer por dentro. Era uma mistura de ternura e uma pontada de algo que não queria nomear. Gabriel ergueu os olhos para ela e, por um instante, pareciam estar conectados por uma linha invisível. Durante a apresentação, Beatriz não conseguiu se concentrar direito. Ouviu as falas de Clara, riu, aplaudiu, mas estava consciente de cada movimento de Gabriel na fileira ao lado. Quando ele ria das apresentações das outras crianças, ela se pegava sorrindo também. No final do evento, as crianças foram liberadas para brincar no pátio. Clara e Daniel se aproximaram rapidamente, curiosos um sobre o outro. Quer-se o pátio aí? Ou quer brincar de pega-pega? Clara perguntou. Daniel hesitou por um segundo, mas acabou aceitando. Logo estavam correndo pelo pátio, rindo alto como se fossem velhos amigos. Eles se deram bem, Gabriel comentou observando os dois. Sim, Beatriz respondeu ainda um pouco sem jeito. Clara adora fazer novos amigos. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Por um momento, parecia que o tempo tinha voltado e que eram os dois jovens novamente, trocando olhares tímidos no corredor da escola. É bom te ver, Bea, disse Gabriel usando o apelido que só ele chamava. Achei que nunca mais cruzaríamos caminhos. A vida é cheia de surpresas, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Os olhos de Gabriel a fitaram com uma intensidade que fez Beatriz desviar o olhar, sentindo o coração disparar. Uma parte dela queria perguntar tudo. O que aconteceu nesses anos? Como foi perder a esposa? Como era criar Daniel sozinho? Mas a outra parte queria apenas fugir antes que as barreiras que levou anos para erguer começassem a ruir. Acho que vou levar Clara para casa, disse pegando a mochila da filha. Gabriel assentiu, educado. Claro, mas eu espero que possamos conversar com mais calma algum dia. Beatriz sentiu o ar prender no peito. Apenas acenou com a cabeça e se virou para chamar. Clara, enquanto caminhava para o portão da escola, sentia o olhar dele em suas costas. Em casa, ao fechar a porta, encostou-se nela e respirou fundo. O coração ainda batia descompassado e um calor estranho percorria seu corpo. Deitou-se no sofá olhando para o teto. Por que aquele reencontro a havia abalado tanto? Não era apenas saudade. Era algo mais profundo, algo que ela não queria admitir. A sensação de que uma parte dela, cuidadosamente adormecida por 10 anos, acabava de despertar. O dia estava abafado e o ar parecia mais pesado do que o normal. Beatriz saía da sala de aula quando viu Clara correndo pelo corredor, o rosto aflito. Mãe! Ela chamou, agarrando a mão da mãe. É o Daniel. Ele não está bem. O coração de Beatriz disparou. Correu atrás da filha até o pátio, onde encontrou o menino sentado no chão, pálido, respirando com dificuldade. Um grupo de crianças e uma professora o cercava, sem saber o que fazer. Com licença, Beatriz pediu, ajoelhando-se ao lado dele. Daniel, querido, olha para mim. Consegue me ouvir? Ele fez um aceno fraco com a cabeça, o rosto coberto de suor. Beatriz tirou um lenço da bolsa e limpou sua testa, tentando mantê-lo calmo. Está tudo bem. A gente vai cuidar de você, tá? Disse, tentando soar tranquila mesmo com o coração martelando no peito. Clara, corre até a secretaria e pede para ligarem para o pai dele, rápido. A menina saiu correndo e Beatriz respirou fundo, apoiando a cabeça de Daniel no colo. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. Ela sentia o calor do corpo do menino e lembrava de quando Clara era pequena e tinha crises de febre alta. O instinto de mãe falava mais alto. Quando Gabriel entrou no pátio, poucos minutos depois, o alívio quase fez Beatriz desabar. Ele se ajoelhou ao lado dela imediatamente, examinando o filho com precisão e rapidez. Febre alta, ele murmurou tocando o pescoço de Daniel. Vamos levá-lo agora para o consultório. Beatriz ajudou Gabriel a erguer o menino. As mãos dos dois se encontraram no meio do movimento
e o toque foi tão breve quanto intenso. Era como se uma descarga elétrica tivesse atravessado os dois, trazendo de volta memórias de uma juventude que nunca se completou. Gabriel a olhou por um segundo a mais que o necessário, os olhos cheios de gratidão. "Obrigado por ficar com ele", disse a voz rouca. Beatriz sentiu o rosto corar, mas apenas assentiu. Ele estava assustado. Não ia deixá-lo sozinho. No consultório, Gabriel cuidou de Daniel com delicadeza. Beatriz ficou sentada ao lado, segurando a mão do menino até que ele começasse a melhorar. Havia algo de hipnótico em observar Gabriel no ambiente de trabalho. Tão seguro de si, tão concentrado. O jeito como ele passava a mão pelos cabelos para pensar, o tom de voz firme mais suave. Quando Daniel finalmente adormeceu exausto, Gabriel suspirou e se sentou ao lado dela. Por um instante ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som da respiração do menino. "Você sempre teve esse jeito", ele disse, quebrando o silêncio. "Que jeito?" "Ferris", perguntou Beatriz, surpresa. Ele sorriu de leve. "De acalmar tudo à sua volta, até em dias de caos." Beatriz sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que ninguém dizia algo assim para ela. Por um instante quis contar tudo, sobre como foi criar Clara sozinha, sobre o medo de falhar sobre as noites em claro, mas engoliu as palavras. "Não sei se foi calma, Gabriel." "Acho que foi só instinto", respondeu, passando a mão pelo próprio braço para disfarçar o nervosismo. Os olhos dele a percorreram com uma suavidade que a fez estremecer. "Instinto ou não, você ajudou meu filho. E eu nunca vou esquecer disso." Beatriz se levantou, sentindo que precisava ir, antes que aquele momento a envolvesse ainda mais. "Ele vai ficar bem, não vai?" "Vai sim", respondeu Gabriel, se levantando também. "Mas eu gostaria que vocês viessem jantar conosco qualquer dia desses. Daniel vai querer agradecer pessoalmente." Beatriz hesitou. O convite era simples, mas carregava algo que ia além da gentileza. Uma porta sendo aberta, uma oportunidade de se aproximarem de novo. "Eu vou pensar", disse, sorrindo de leve. Quando voltou para casa, sentiu o corpo inteiro cansado, mas o coração batia acelerado. Clara falava sem parar sobre como Daniel tinha sido corajoso, mas Beatriz estava em outro lugar, revivendo o toque das mãos de Gabriel, o olhar dele, a gratidão, que parecia dizer mais do que palavras. À noite, depois que Clara dormiu, Beatriz tomou um banho demorado. A água quente escorrendo pelos ombros parecia lavar não só o cansaço, mas também algo que ela guardava há anos. Deitou-se na cama e fechou os olhos. O sonho veio rápido. Estava de novo no pátio da antiga escola, aos 18 anos. Gabriel estava ao seu lado. Os dois rindo de alguma piada boba. O olhar dele se tornou sério de repente. E ele se aproximou devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. O beijo que nunca aconteceu, aconteceu ali, no sonho, com uma intensidade que a fez acordar ofegante, o coração disparado. Beatriz levou a mão ao peito, tentando se acalmar. Olhou para o teto, sentindo as bochechas queimarem. Era só um sonho, ela disse a si mesma. Mas no fundo, sabia que não era apenas isso. Era o sinal de que algo dentro dela começava a se abrir de novo. Apesar de todos os medos, o convite de Gabriel ficou ecoando na cabeça de Beatriz por dias. No fundo, ela sabia que aceitar significava dar um passo em direção a algo que vinha tentando evitar. Permitir que o coração voltasse a sentir. Mas a imagem de Daniel pálido no pátio e o olhar agradecido de Gabriel não saíam de sua mente. Na sexta-feira, Clara entrou na cozinha animada. "Mãe, o pai do Daniel ligou. Ele quer saber se a gente pode ir lá jantar amanhã." Beatriz sentiu o estômago revirar, mas sorriu. "Podemos, sim." Clara comemorou. E no sábado à noite as duas caminharam até a casa de Gabriel. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim pequeno na frente. Daniel abriu a porta antes mesmo de elas tocarem a campainha, o rosto iluminado por um sorriso. Oi, Clara", ele disse, e os dois saíram correndo para brincar no quintal. Gabriel apareceu logo depois, usando uma camisa de mangas dobradas e um sorriso acolhedor. "Entrem, por favor." Beatriz sentiu o coração acelerar quando o seguiu até a sala. Havia fotografias nas paredes, livros organizados na estante e um aroma delicioso vindo da cozinha. O jantar foi simples, mas cheio de risadas das crianças e de conversas que, para Beatriz,
pareciam trazer uma sensação de lar. Depois que Clara e Daniel foram para a sala brincar, Gabriel e Beatriz ficaram sozinhos na cozinha recolhendo os pratos. O silêncio que se instalou tinha algo de confortável, mas também carregado de expectativa. Você cozinha bem, ela disse, tentando quebrar o clima. Gabriel riu de leve. Obrigado. Eu tive que aprender. Depois que Helena morreu, eu não tinha escolha. Beatriz se virou devagar para ele, surpresa pela franqueza. Sinto muito, disse. E havia sinceridade na sua voz. Ele assentiu, apoiando-se no balcão. Foi há 3 anos. Um acidente de carro. Eu fiquei perdido por um bom tempo. Daniel também. Ele tinha só 5 anos. Gabriel parou por um momento, respirando fundo. Sabe o que é pior? Eu tinha medo de que meu filho parasse de sorrir para sempre. Beatriz se aproximou um pouco instintivamente. E você? Perguntou baixinho. Quando voltou a sorrir? Gabriel ergueu os olhos para ela. E por um instante o ar pareceu denso demais. Acho que ainda estou aprendendo, respondeu, num tom tão sincero que fez o coração de Beatriz bater mais forte. Por alguns segundos eles ficaram em silêncio, apenas se olhando. Não era preciso palavras. Havia algo nos olhos dele que dizia mais do que qualquer discurso. Era dor, mas também esperança. Beatriz sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que não se sentia assim tão vista, tão compreendida. Eu sei o que é ter medo de que o sorriso não volte, disse ela, quase num sussurro. Eu senti isso quando fiquei sozinha. Mas a Clara, ela foi a minha luz. Gabriel se aproximou um passo e o espaço entre eles pareceu diminuir de repente. Talvez você tenha sido a luz do Daniel hoje. Ele não para de falar de você. O silêncio se estendeu e o clima ficou denso, como se o tempo estivesse prestes a ceder. Os olhos de Gabriel desceram até os lábios de Beatriz e ela sentiu o corpo inteiro reagir. Por um momento, parecia inevitável que se beijassem, mas o barulho das crianças rindo na sala os trouxe de volta. Gabriel recuou levemente, limpando a garganta. Beatriz também se afastou, tentando recuperar o fôlego. Pouco depois, Clara se despediu de Daniel com um abraço apertado e as duas foram para casa. Beatriz entrou, tirou os sapatos e se jogou no sofá. Passou a mão pelos cabelos, sentindo a respiração ainda acelerada. Havia algo mudando, ela sabia. Algo que não podia controlar. De repente, o som da campainha a fez se sobressaltar. Pensou que pudesse ser Paula, sua amiga, aparecendo de surpresa. Mas quando abriu a porta, o choque foi como um soco no estômago. Pedro estava ali, parado na soleira, com o mesmo olhar que ela se lembrava de ter visto no dia em que ele foi embora. Só que agora parecia mais cansado, mais pesado. Beatriz, ele disse, a voz baixa. Eu preciso falar com você. Sobre a Clara. Ela ficou imóvel por um segundo, o coração acelerado, sentindo o passado inteiro voltar como uma onda prestes a engoli-la. Beatriz fechou a porta com a mão trêmula, ainda tentando assimilar a presença de Pedro. Ele estava diferente. Cabelos um pouco mais grisalhos, a expressão cansada, mas ainda tinha aquele jeito calmo que um dia a conquistou. E ainda assim, bastou vê-lo para que todas as lembranças ruins voltassem como um trovão. O que você quer, Pedro? Ela perguntou a voz baixa, tentando manter a compostura. Ele respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquela fala muitas vezes. Eu sei que errei. Sei que não fui o homem que você precisava que eu fosse, mas eu quero mudar. Quero fazer parte da vida da Clara. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas. Beatriz sentiu o estômago embrulhar. Uma parte dela queria gritar, mandá-lo embora. Outra parte queria protegê-la da filha, do impacto que essa revelação teria. Depois de 10 anos? Ela perguntou, a voz falhando. Você some e me deixa sozinha no dia mais difícil da minha vida e agora aparece como se nada tivesse acontecido? Pedro abaixou a cabeça envergonhado. Não como se nada tivesse acontecido. Eu carreguei a culpa todos esses anos, mas ela é minha filha também. E eu quero pelo menos tentar. Beatriz sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. Eu vou pensar no que é melhor para ela. E só para ela, disse firme. Ele assentiu, respeitoso. É tudo o que eu peço. Quando ele foi embora, o silêncio na casa pareceu ensurdecedor. Beatriz se sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. O coração batia acelerado.
e a sensação de invasão a deixava sem ar. No dia seguinte, ela tentou seguir a rotina como se nada tivesse acontecido, mas a mente estava longe. Na escola, os colegas perceberam seu semblante carregado. Clara, atenta como sempre, perguntou o que havia de errado, mas Beatriz disse apenas que estava cansada. No final da tarde, quando as aulas terminaram, ela viu Gabriel parado perto do portão, esperando por Daniel. O simples fato de vê-lo fez algo se afrouxar dentro dela. Ele notou de imediato que algo não estava bem. "O que aconteceu?" ele perguntou preocupado. Ao se aproximar, Beatriz hesitou, mas a verdade pesava demais para guardar sozinha. "Podemos conversar?" Foram até um banco sob uma árvore, longe do burburinho das crianças. Beatriz respirou fundo antes de contar tudo. A visita de Pedro, o pedido dele para participar da vida de Clara, a raiva que ela sentia, misturada com um medo que não conseguia explicar. Gabriel ouviu em silêncio, sem interromper, os olhos fixos nela. Quando ela terminou, finalmente deixou escapar as lágrimas que segurava desde a noite anterior. "Eu fiquei tão sozinha, Gabriel", ela disse, a voz embargada. "Fiz tudo por ela, cada escolha, cada sacrifício. E agora ele volta, como se pudesse simplesmente entrar e sair quando quisesse. Eu não sei se aguento ver Clara se apegando a alguém que pode magoá-la de novo." Foi então que Gabriel fez algo que ela não esperava. Se aproximou devagar e a puxou para um abraço. Beatriz ficou rígida por um instante, mas logo desabou contra o peito dele. Fazia anos que ninguém a abraçava daquele jeito. Firme, protetor, como se dissesse sem palavras que ela não estava sozinha. O cheiro dele era uma mistura de sabonete e um toque amadeirado. E por um momento ela fechou os olhos, deixando que o mundo inteiro desaparecesse. "Você não precisa enfrentar isso sozinha", Gabriel disse, num tom baixo e seguro. "Eu sei que não posso mudar o passado, mas estou aqui agora." Beatriz respirou fundo, sentindo o coração disparado. Quando finalmente se afastou, sentiu a pele do rosto quente e uma estranha mistura de vergonha e alívio. "Obrigada", ela disse, limpando as lágrimas. Eu precisava disso." Os olhos dele a encararam com uma intensidade que fez o estômago dela revirar. "Qualquer coisa que você precisar, Beatriz." "Qualquer coisa", disse ele, tocando levemente o rosto dela com a ponta dos dedos, num gesto suave e inesperado. Foi um toque rápido, quase respeitoso demais, mas suficiente para acender algo dentro dela que estava adormecido. Por um segundo, ela teve a sensação de que ele ia se aproximar ainda mais, e o coração pareceu parar. Mas assustada com a própria reação, Beatriz deu um passo para trás. "Eu preciso ir", disse com a voz trêmula. Gabriel assentiu, respeitando o espaço dela, embora seus olhos deixassem claro que queria dizer mais. No caminho de volta para casa, Beatriz sentiu as pernas fracas. O toque dele ainda parecia arder em sua pele, e a lembrança do abraço a deixava mais confusa do que nunca. Uma parte dela queria ceder, queria se permitir sentir, mas outra parte temia que abrir o coração significasse dar ao destino outra chance de machucá-la. Naquela noite, deitada na cama, ela fechou os olhos e sentiu de novo a respiração dele tão perto, o calor de suas mãos, e se permitiu pensar apenas por um instante em como seria se não tivesse se afastado. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina diferente, quase mais leve. Clara e Daniel passaram a se ver com frequência, ora na casa de Beatriz, ora na de Gabriel. Os dois riam alto, inventavam jogos, faziam dever de casa juntos. Ver a filha tão feliz trazia para Beatriz um misto de alegria e medo. Alegria por ver Clara se abrindo para novas amizades, medo de que tudo aquilo criasse um laço que poderia ser rompido se algo desse errado entre ela e Gabriel. Mas era impossível negar. Ela e Gabriel também estavam cada vez mais próximos. No início, as conversas eram curtas, restritas às crianças e à rotina, mas aos poucos tornaram-se longas, cheias de confidências e lembranças. Falavam sobre os desafios da paternidade solo, sobre medos, sobre as mudanças que a vida os obrigou a enfrentar. Numa tarde de sábado, Gabriel apareceu na porta com um bolo que Daniel tinha ajudado a fazer. Ele quis trazer para a Clara, disse, com aquele sorriso discreto que sempre mexia com Beatriz. "Entrem", ela respondeu, abrindo caminho. Enquanto as crianças foram brincar no quintal,
Gabriel ficou na cozinha com Beatriz tomando café. A conversa fluiu tão naturalmente que ela se deu conta de que já não se sentia desconfortável na presença dele. Ao contrário, sentia-se bem, acolhida, como se aquela fosse uma continuação de algo que sempre esteve ali, esperando para acontecer. À medida que o tempo passava, a tensão entre os dois crescia. Pequenos gestos ganhavam um peso diferente. O jeito como Gabriel tocava o braço dela quando ria de algo, a forma como o olhar dele demorava um segundo a mais sobre ela, o sorriso quase tímido que lhe dava ao se despedirem. Beatriz sentia o coração disparar, e a noite se pegava pensando nele mais do que gostaria de admitir. Naquela semana, houve uma reunião na escola sobre um novo projeto pedagógico. Beatriz ficou até mais tarde ajudando a preparar material, e quando saiu já estava escuro. Para sua surpresa, Gabriel estava encostado na grade, esperando. Achei que você poderia precisar de companhia para voltar para casa, disse ele. Simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Beatriz sorriu, sentindo um calor subir pelo peito. Oh, obrigada. Eu ia sozinha, mas é bom ter alguém para caminhar junto. Foram lado a lado pelas ruas tranquilas da cidade, o som dos passos misturado ao canto distante dos grilos. Havia uma intimidade silenciosa entre eles, como se cada palavra não dita estivesse pairando no ar. Sabe, Bea? Gabriel começou a voz baixa. Faz muito tempo que eu não sentia isso, essa vontade de estar perto de alguém. Beatriz parou de andar por um instante, surpresa pela franqueza dele. Eu também não, confessou. Passei anos me dizendo que não precisava de ninguém, mas agora é diferente. O olhar dele encontrou o dela, e por um momento tudo pareceu ficar suspenso. O vento mexeu nos cabelos de Beatriz. O coração dela batia forte demais. Era como se todo o tempo que passaram afastados convergisse para aquele instante. Quando chegaram à porta de sua casa, Beatriz se virou para agradecer. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Gabriel deu um passo à frente. Beatriz, ele disse quase num sussurro. Eu não sei se é cedo demais, mas ela não esperou o resto da frase. Algo dentro dela simplesmente se rendeu. E então, como se os dois tivessem sido puxados por uma força inevitável, seus lábios se encontraram. O beijo foi lento no início, como quem prova algo há muito desejado, e depois foi se tornando mais urgente, mais profundo. Beatriz sentiu as mãos dele tocarem suavemente seu rosto, e um arrepio percorreu seu corpo. Era como se todos os anos de dor, silêncio e saudade estivessem sendo desfeitos naquele instante. Quando se separaram, ofegantes, ficaram apenas se olhando, como se nenhum dos dois acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Eu esperei muito tempo por isso, Gabriel disse com um meio sorriso. Beatriz sorriu de volta, o coração disparado. Eu também. Houve um instante de silêncio, de cumplicidade. Gabriel se aproximou para beijá-la de novo, mas ela deu um passo para trás, sentindo que precisava de ar. Boa noite, Gabriel, disse, num tom suave. Ele assentiu, respeitando o espaço dela, mas o brilho em seus olhos mostrava que aquela história estava apenas começando. Beatriz entrou, fechou a porta e encostou-se nela, respirando fundo. Uma risada escapou de seus lábios, misto de nervosismo e alegria. Sentia-se viva como não se sentia há anos. Caminhou até o espelho da sala e se olhou, o rosto corado, os olhos brilhando. Naquela noite, deitou-se na cama ainda sentindo o gosto do beijo, o toque das mãos dele, o cheiro da camisa, e soube, sem sombra de dúvida, que algo tinha mudado para sempre. A semana seguinte começou com uma notícia que deixou todos apreensivos. Daniel precisaria fazer uma cirurgia corretiva no coração. Gabriel se manteve sereno na frente do filho, mas Beatriz conseguia ver nos olhos dele a preocupação escondida. Na véspera da viagem, ele passou na casa dela para se despedir. Clara correu até a porta e abraçou Daniel com força, desejando que ele voltasse logo. Beatriz ficou parada, observando, e quando os olhos dela encontraram os de Gabriel, o ar pareceu se comprimir. Vai dar tudo certo, ela disse colocando uma mão no braço dele. Eu sei, respondeu ele a voz baixa, mas é bom ouvir você dizer isso. Foi um momento breve, mas suficiente para aquecer o peito de Beatriz. Quando ele entrou no carro e acenou antes de partir, ela sentiu um aperto no coração,
como se algo dentro dela tivesse ficado pendurado naquela despedida. Nos dias seguintes, a casa pareceu mais silenciosa sem Daniel por perto. Clara também sentiu a ausência do amigo, e à noite fazia perguntas que Beatriz tentava responder com otimismo. A cirurgia vai dar certo, né, mãe? Ela perguntava antes de dormir. Vai sim, meu amor. E quando ele voltar, vocês vão brincar ainda mais, respondia Beatriz, ajeitando os cobertores. Gabriel passou a ligar todas as noites. No começo, as ligações eram rápidas, para dar notícias sobre o estado de Daniel. Mas logo as conversas se alongaram. Falavam sobre tudo. Os avanços de Daniel, a rotina de Clara, até pequenos detalhes do dia que não importariam para mais ninguém. Beatriz se pegava esperando pelo toque do celular, ansiosa para ouvir a voz dele. Às vezes ficava em silêncio, só escutando-o respirar do outro lado da linha, e sentia uma estranha paz. Você está aí? Ele perguntou numa dessas noites rindo. Estou. Ela respondeu sorrindo sozinha. Só gosto de ouvir você falar. Houve um silêncio breve do outro lado, e a voz dele veio mais baixa. Eu também gosto de ouvir você. Mais do que deveria. Beatriz sentiu o coração disparar. Gabriel, eu sei que estamos longe, mas tenho pensado em você o tempo todo, ele confessou. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da confissão. Eu também. A ligação terminou, mas Beatriz ficou sentada na cama, abraçando o travesseiro. Não lembrava a última vez que tinha se sentido assim, viva, desejada, sonhando acordada. Ao mesmo tempo, um medo silencioso a rondava. A cidade era pequena, os olhares eram atentos, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém comentaria sobre a aproximação deles. E havia Pedro. Desde a visita dele, Beatriz não parava de pensar no que seria melhor para Clara. Uma parte dela queria lutar com todas as forças para impedir que ele entrasse de novo na vida da filha. Outra parte, a mais racional, se perguntava se Clara não merecia ao menos ter a chance de conhecê-lo. Numa manhã chuvosa, Paula apareceu em sua casa com uma pilha de documentos. Eu conheço um advogado que pode te ajudar nesse processo, disse, entregando-lhe o cartão. Você precisa estar preparada se Pedro quiser mesmo entrar na justiça. Beatriz agradeceu, guardando o cartão na bolsa. À noite ficou sentada à mesa, olhando para os papéis espalhados, sentindo o peso de cada decisão. Foi então que encontrou uma caixa antiga, guardada no fundo do armário. Lá estavam cartas, fotos, lembranças de um tempo que ela jurara ter deixado para trás. Mexendo nas coisas, encontrou um envelope que nunca tinha. Aberto, a letra era de Pedro. Com as mãos trêmulas, rasgou o lacre e começou a ler. Era uma carta escrita no dia em que ele foi embora. No texto, ele admitia que sabia da gravidez, mas que não queria assumir uma vida que não tinha escolhido. Beatriz sentiu o sangue ferver. A carta caiu da sua mão, e ela teve que se apoiar na mesa para não desabar. Durante anos, ela havia imaginado que Pedro não soubera da gravidez, que a decisão dele de ir embora tinha sido fruto do medo, da imaturidade. Mas ali estava a prova de que ele soubera, e mesmo assim a deixara sozinha. A raiva foi substituída por uma força inesperada. De repente não havia mais dúvidas. Ela lutaria com tudo o que tivesse para proteger Clara. Não apenas de Pedro, mas de qualquer pessoa que pudesse fazê-la reviver a dor que sentira naquele dia. Mais tarde, deitada na cama, Beatriz olhou para o celular e viu uma mensagem de Gabriel. A cirurgia terminou. Daniel está se recuperando bem. Amanhã ligo para contar os detalhes. Boa noite, Bea. Ela sorriu mesmo com os olhos marejados. Havia dor em seu peito, sim, mas também havia esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que estava pronta para lutar por sua felicidade e por tudo o que vinha pela frente. O dia da audiência amanheceu com um céu pesado, quase cinza. Beatriz acordou antes do sol nascer, o coração acelerado e a mente inquieta. Tomou banho devagar, tentando se acalmar, mas as mãos tremiam ao abotoar a blusa. Quando olhou para o espelho, viu uma mulher diferente daquela que chorou no chão da sala 10 anos antes. Agora havia força no olhar. Paula passou cedo para buscá-la. Está pronta? Perguntou, segurando sua mão com firmeza. Mais do que nunca, respondeu Beatriz, sentindo o nó na garganta.
O fórum estava cheio naquele dia, mas ela mal percebeu as outras pessoas ao redor. Cada passo pelos corredores ecoava como um lembrete de que tudo o que construíra estava em jogo. No tribunal, Pedro já a aguardava com seu advogado. Ele parecia nervoso, as mãos entrelaçadas, os olhos evitando os dela. Quando o juiz deu início à audiência, Beatriz respirou fundo e endireitou os ombros. O advogado de Pedro apresentou seus argumentos: o arrependimento, o desejo de conhecer a filha, a tentativa de se redimir. Mas nada do que ele disse foi capaz de apagar a dor que Beatriz carregava. Quando chegou sua vez de falar, Beatriz se levantou e encarou o juiz com firmeza. Meritíssimo, não estou aqui para me vingar do pai da minha filha. Eu estou aqui porque passei 10 anos cuidando dela sozinha. E tudo o que fiz foi para protegê-la. Começou, a voz firme. No dia em que ele foi embora, eu estava grávida. Ele sabia, e ainda assim escolheu partir. Um murmúrio percorreu a sala, e Pedro abaixou os olhos. Beatriz continuou: eu não quero impedir que ele veja a filha, se isso for o melhor para ela. Mas quero que fique registrado que quem esteve ao lado dela em cada febre, cada choro, cada medo fui eu. Eu quero que Clara cresça, sabendo que ela foi amada, não abandonada. Havia lágrimas nos olhos de algumas pessoas na sala. O juiz fez algumas perguntas adicionais e então suspendeu a sessão para a análise do caso. Beatriz saiu do tribunal sentindo uma mistura de alívio e cansaço. Paula a abraçou forte. Você foi incrível lá dentro, disse orgulhosa. Beatriz sorriu, mas seus pensamentos estavam longe. Pegou o celular na bolsa e viu uma chamada perdida de Gabriel. O coração acelerou. Ligou de volta, e ele atendeu quase de imediato. Bea, a voz dele soou emocionada. Terminou. Ela respondeu respirando fundo. E você? Como está o Daniel? Do outro lado da linha, ouviu um suspiro aliviado. Ele está bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele ainda está se recuperando. Mas o pior passou. Beatriz fechou os olhos, sentindo as lágrimas caírem. Graças a Deus. Houve uma pausa. E então a voz de Gabriel veio mais baixa, mais intensa. Eu queria estar aí com você agora. Queria poder segurar sua mão. B, eu não quero mais perder tempo. Quero uma vida com você. Quero voltar para essa cidade e recomeçar ao seu lado. As palavras dele atingiram Beatriz como um raio. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer. Era tudo o que queria ouvir, mas o medo ainda tentava se agarrar a ela. Gabriel. Começou, mas a voz falhou. Eu sei que você tem motivos para hesitar, ele continuou. Mas desde que te reencontrei, tudo mudou. Você e Clara, vocês me devolveram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Beatriz sentiu o peito se encher de algo que misturava esperança e urgência. Olhou para Paula, que a observava de longe, e tomou uma decisão. Quando vocês chegam? Ela perguntou, limpando as lágrimas. O ônibus sai em 2 horas. Chegaremos no fim da tarde. Beatriz desligou e sentiu uma energia percorrer seu corpo. Preciso ir, disse para Paula, que abriu um sorriso cúmplice. Vai, amiga. Ele é o seu lugar. Beatriz correu para casa, trocou de roupa às pressas e pegou o primeiro táxi até a rodoviária. No caminho, o coração batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. Cada luz do semáforo parecia demorar uma eternidade e ela tamborilava os dedos no banco, ansiosa. Quando chegou, o ônibus ainda não havia chegado. Ela ficou parada perto da plataforma, o vento bagunçando seus cabelos, as mãos suadas. Pensou em tudo o que vivera nos últimos dias. O medo, a dor, o reencontro, o beijo, as ligações noturnas. E pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Então o ônibus encostou, e o coração de Beatriz quase saiu pela boca. Ela viu os passageiros começando a descer, um a um, até que finalmente o viu, Gabriel, carregando uma mochila simples e com o olhar cansado, mas sorrindo ao vê-la. Beatriz não conseguiu esperar. Correu em direção a ele, e quando o alcançou, o abraçou com toda a força, como se não quisesse nunca mais soltá-lo. Gabriel largou a mochila no chão e a envolveu nos braços, o rosto enterrado nos cabelos dela. Ali no meio da rodoviária, com o barulho de gente passando e ônibus partindo, Beatriz sentiu que o mundo inteiro havia parado. Era como se os dois tivessem esperado 10 anos para aquele abraço. E agora nada mais importava. O caminho de volta para casa foi silencioso,
mas não havia desconforto. Gabriel dirigia devagar, uma das mãos no volante e a outra repousando no colo relaxada. Beatriz olhava pela janela, vendo a cidade passar, mas o pensamento estava ali, dentro do carro, naquela presença serena que agora lhe parecia tão familiar. Quando chegaram, Clara e Daniel correram até eles. Clara pulou nos braços da mãe, feliz por ver Gabriel de volta, e Daniel abraçou o pai com força, como se só naquele momento tivesse entendido que estava seguro. "Vocês estão com fome?" Beatriz perguntou, tentando manter a voz estável. "Acho que podemos pedir algo simples", Gabriel sugeriu sorrindo. "Não quero sair daqui esta noite." Pouco tempo depois, estavam todos sentados na varanda, com pratos improvisados sobre uma mesa pequena. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como pequenos faróis. Clara e Daniel riam no canto, brincando de adivinhar formas nas nuvens, enquanto Beatriz e Gabriel se acomodaram lado a lado. "Sabe, eu sempre gostei dessa varanda", Beatriz comentou, apoiando os cotovelos no parapeito. "É o lugar onde penso melhor." Gabriel a olhou de lado, o rosto iluminado pela luz suave da varanda. "E no que você está pensando agora?" Ela respirou fundo, encarando o céu, em como tudo poderia ter sido diferente. E em como, de algum jeito, tudo parece ter nos trazido até aqui. Ele ficou em silêncio por um instante, como se saboreasse cada palavra. "Eu também penso nisso. Às vezes me pergunto se teria conseguido sobreviver àqueles anos sem me tornar alguém amargo. Mas aí eu penso no Daniel e agora em você e na Clara e percebo que tudo teve um propósito." Beatriz virou-se para ele e o olhar de Gabriel era tão intenso que ela sentiu o coração acelerar. "Bea", ele disse com a voz baixa, "eu não quero desperdiçar mais nenhum segundo. A vida é curta demais. Eu quero começar de novo, com você." As palavras pairaram no ar como uma promessa. Beatriz sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de algo que há muito não sentia: esperança. "Eu também quero", disse num sussurro, "mas preciso que seja devagar. Preciso que seja seguro para a Clara e para o meu coração." Gabriel assentiu compreensivo. "Devagar, então." Mas juntos, ele estendeu a mão e ela a segurou, sentindo o calor percorrer-lhe o corpo. Ficaram ali de mãos dadas, em silêncio, ouvindo o riso das crianças e o som distante de um grilo no jardim. Depois do jantar, Clara trouxe um violão e desajeitadamente tocou algumas notas. Daniel riu e tentou acompanhá-la batucando no banco. Foi uma cena simples, mas tão carregada de significado que Beatriz sentiu o peito se apertar. Era como se, por alguns minutos, tudo estivesse em harmonia. Quando as crianças foram dormir, Gabriel e Beatriz continuaram na varanda, conversando por horas. Falaram sobre o passado, sobre os erros e as perdas. Gabriel contou histórias engraçadas de quando era estudante de medicina e Beatriz riu até as lágrimas. Depois choraram juntos, lembrando de Helena, a esposa dele, e do dia em que Pedro foi embora. "Você ainda sente raiva dele?" Gabriel perguntou. Beatriz pensou por um momento. "Sinto, mas não tanto quanto antes. Acho que aprendi a transformar essa raiva em força. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não seria quem sou hoje." Gabriel sorriu orgulhoso. "É isso que eu mais admiro em você." Houve um instante de silêncio e ele se aproximou um pouco mais. "Posso?" perguntou como se desse a ela a chance de recusar. Beatriz assentiu, e o beijo veio suave, diferente do da primeira vez. Não havia pressa, só a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O tempo parecia ter sido devolvido, como se a vida estivesse lhes oferecendo uma segunda chance. Horas depois, quando Gabriel se despediu na porta, Beatriz entrou em casa. Encostou-se na porta e deixou escapar um sorriso. Aquele tipo de sorriso que vem acompanhado de um nó na garganta e uma sensação de que o mundo está finalmente se encaixando. Subiu as escadas devagar, o coração batendo rápido, como se quisesse guardar cada segundo daquela noite para sempre. Na manhã seguinte, o som da campainha a fez despertar mais cedo do que o habitual. Ao abrir a porta, encontrou um envelope pardo no chão, sem remetente, sem nada além de seu nome escrito à mão. O papel estava levemente amassado, como se tivesse sido entregue às pressas. Beatriz hesitou por um instante, antes de abrir. Ao ler o conteúdo, sentiu o corpo gelar. O documento trazia informações
sobre o acidente que tirou a vida da esposa de Gabriel, e uma frase sublinhada parecia gritar de volta para ela: reabra o caso. Há algo que ele precisa saber. Beatriz levou a mão à boca, sentindo o coração disparar. O que aquilo significava? E pior, como contar a Gabriel sem destruir a paz que acabaram de construir? Ela ficou ali parada na soleira, o vento frio da manhã arrepiando-lhe os braços. A cidade despertava devagar, mas para Beatriz tudo parecia suspenso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com ela. Naquela manhã silenciosa, Beatriz percebeu que o passado ainda tinha segredos a revelar e que, mesmo depois de tanto tempo, o destino ainda podia virar tudo de cabeça para baixo. Talvez a maior prova de amor não fosse apenas recomeçar, mas ter coragem de enfrentar juntos tudo o que ainda estava por vir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo esta história. O seu apoio é o que nos inspira a continuar trazendo histórias que falam direto à alma